transmitindo. Compartilhar aqui. Então, boa noite, pessoal. Como eu prometi a vocês, né? Eu ia trazer a apostila aqui para ir mostrando, né, o que a gente está estudando. Normalmente eu não me baseio 100% na apostila, como eu estava explicando ao pessoal aqui. Eu pego o conteúdo que tem na apostila e aí eu aprofundo um pouco mais. Eu trago coisas extras, eu trago atividades, né? Então aqui, ó, na primeira página da apostila, a gente vê conceito de biologia, abiogênese e biogênese, que a gente estudou nas últimas aulas. A gente tem alguns fatores aqui, alguns conceitos, né? Fatores bióticos são os seres vivos que possuem vida, exemplo, plantas e animais. Abióticos são os seres que não têm vida, mas que são de extrema importância para esses organismos com vida, né? Então, são a temperatura, pressão, calor, rocha, sol, mar, tá? O ecossistema é o meio em que abrange dessas duas formas, né? Esses dois fatores, tanto os com vida quanto os sem vida. Então, o ecossistema é o meio ambiente, né? Onde a gente encontra esses fatores bióticos e abióticos. No ramo da biologia, né, tem várias áreas de atuação. Tem a citologia, um ramo que estuda as células. É o que eu acredito que a gente vai ver na próxima aula, tá? A gente tem a histologia, o ramo que estuda os tecidos, que a gente vai ver depois que a gente estudar sobre células. Eu já trouxe aula de células aí, só que eu vou trazê-la novamente, né? Porque no dia que eu apresentei a aula, tinha pouquíssima gente participando, foi um dia de sábado, e estava específico para alguns polos. Então, eu vou trazer essa aula de biologia celular novamente. A gente tem a fisiologia, que é o ramo que estuda o funcionamento do organismo, a anatomia, que estuda a localização dos órgãos, tecidos, músculos e ossos. A gente tem a embriologia, que estuda o desenvolvimento dos embriões. A ecologia, que estuda o meio ambiente de uma maneira geral e os seus fatores. A gente tem a botânica, que estuda os vegetais, né, a morfologia, a forma deles se reproduzirem e tudo mais. Paleontologia, que estuda os fósseis. Evolução, que estuda o processo de adaptação dos seres e os fatores que levam à extinção. Hoje a gente vai focar nessa parte, tá? De evolução e um pouquinho de paleontologia, tá? Do estudo dos fósseis. Depois a gente tem, né, a genética, que estuda os fatores que levam à variabilidade das espécies, as doenças hereditárias e a biotecnologia, que a gente também vai ver mais um pouquinho para frente, tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, que a gente tem na primeira página da apostila, nós vamos estudar ao longo das nossas aulas. Nós estamos estudando já, tá? Então, assim, aqui tem um resumo sobre citologia, a gente tem fundamentos químicos, né? Substâncias inorgânicas e orgânicas. A gente tem... o que mais? Vamos ver aqui. A gente tem os lipídios, que são as gorduras. A gente tem proteínas, aminoácidos, o papel deles, né, no nosso organismo, as enzimas, ação enzimática, proteínas de defesa, ácidos nucleicos, DNA. Tudo isso nós vamos estudar, tá, pessoal? Então, assim, todo esse conteúdo aqui da apostila nós vamos estudar, mas eu não vou parar aqui propriamente e ler a apostila com vocês. Eu vou pegar o conteúdo daqui e eu vou trazer em forma de slides, em forma de questões para a gente resolver,
Ó, aqui a gente tem as propriedades da célula, né? As organelas. A gente tem muito conteúdo aqui, mas esses conteúdos nós vamos ver ao longo das nossas aulas. Beleza pura? Então, que a galera sempre pergunta da apostila. Então, abri a apostila aqui, falei, expliquei mais ou menos, para vocês verem como que a gente vai fazer, tá? A gente vai estudar, sim, o conteúdo da apostila, mas não diretamente na apostila. Tá bom, pessoal? Então, eu vou colocar aqui agora para transmitir a tela toda, né? Para a gente poder ver aqui o nosso slide. Peço atenção de todos. A aula de hoje também vai ser muito interessante. Eu simplesmente amo essa parte da biologia, né? A evolução das espécies, a origem da vida, como tudo se originou, como tudo sempre mudou muito no nosso planeta. Não só o planeta, como as espécies também, né? Então, assim, eu acho essa área de estudo da biologia muito interessante. Muito mesmo. Eu preciso já deixar vocês avisados que tá tendo muito relâmpago aqui, parece que vai começar a chover. Então, assim, eu tô no notebook, mas eu preciso da internet, né? Então, assim, se por acaso, mais uma vez, né, a teacher cair aqui, sumir, vocês sabem, foi a chuva que me derrubou. Mas, então vamos seguindo, pessoal. Vou tirar até o computador da tomada aqui. Mas a internet não tem jeito, né? Então, se acontecer alguma coisa, vocês sabem que foi por conta da chuva. Então, vamos lá. O pessoal que está pedindo a apostila, vocês podem... eu vou ver com o Rodrigo se ele pode mandar no grupo para vocês, porque eu não tenho acesso a esse grupo que estão os alunos, tá? Então, eu vou pedir para ele mandar para vocês. Vou até mandar uma mensagem aqui para ele no WhatsApp agora, para que eu não esqueça de pedir. Ó, vou mandar aqui. Boa noite. Os alunos estão pedindo a apostila de biologia. Seria possível você enviar para eles no grupo? Ó, já mandei mensagem, para não esquecer. Então, vamos lá. Começando a aula de hoje sobre teoria da evolução. Peço a vocês que prestem muita atenção e, antes de qualquer coisa, não estamos aqui para discutir religião, nem para convencer a vocês que Deus não existe ou que ele existe, tá? A gente está falando sobre ciência. Então, atentem ao conteúdo de hoje, tá? Sem discriminações, sem problemáticas, tá? Vamos seguindo aqui. A teoria da evolução. O conceito de teoria. Vamos começar pelo conceito para a gente entender o que é uma teoria, né? Teoria é o conhecimento obtido por meio de estudos, hipóteses, experimentações e observações que, quando aplicadas, apresentam resultados que corroboram com o objetivo a ser alcançado. Então, o que isso quer dizer, meus amados irmãos e irmãs? Irmãs e irmãos. O que isso quer dizer, queridos? Não é algo inventado, tá? Muita gente tende a dizer, mas é só uma teoria. Vejam o que é teoria. Teoria é algo que foi experimentado. Primeiro, né, uma tese foi criada. Alguém pensou algo. Daí, observações foram feitas, experimentações foram feitas,
E quando aplicadas em algo para tentar chegar à verdade daquilo ali, né, para ver se aquilo realmente pode ter sido daquela forma, foi conseguido êxito nessas experimentações, nesse resultado, tá? Então, vamos lembrar da teoria lá sobre a origem da vida, né? Lembra? O pessoal colocava comida no meio de roupa suja e nasciam ratos. Eles, de uma certa forma, conseguiram comprovar que aquilo ali era verdade, da forma que eles conseguiram, né? Não tinha muito sentido, porque, né, eles sabiam que o ratinho vinha da barriga da ratinha, né? Eles sabiam como acontecia, mas eles também acreditavam que poderia acontecer de outra forma. Então, a princípio, aquele experimento ali deu certo. Mas lembra que a gente estava falando de 1700 e poucos anos, há muito tempo atrás. Hoje, com a tecnologia, né, com avanços tecnológicos, a gente conseguiu evoluir muito nesses experimentos e nessas experiências. Então, se hoje a gente tem o que a gente tem, é porque muito foi experimentado, né, de forma mais eficaz, e aí a gente consegue dizer que tal coisa foi daquela maneira, tá bom? Então, aqui, focando para cá, né? É o conhecimento obtido por meio de estudos, hipóteses, experimentações que, quando aplicadas, apresentaram os resultados que corroboram com o objetivo a ser alcançado. Então, não foi uma ideia doida que alguém teve e que foi levada adiante sem nem ter sido pesquisada sobre, tá? Não é isso. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre a teoria da evolução das espécies, né? A teoria da evolução descreve o desenvolvimento das espécies que habitavam ou habitam o planeta Terra. Assim, as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características aos seus descendentes. Então, como que conseguíamos, né, comprovar que as espécies evoluíram? Porque assim, pessoal, para a gente levar em consideração, né, vamos pensar, sei lá, numa espécie de ave. Essa ave, vocês vão ver mais à frente quando a gente falar um pouco sobre o trabalho de Darwin, né? Ele observou que certas espécies que se alimentavam, as de aves, né? Que se alimentavam de certos tipos de fruto, elas tinham tais características. Aves que se alimentavam de outros tipos de alimento tinham outras características, a forma do bico, o seu tamanho, o tamanho das unhas, né, das garras e tudo mais. Então, tudo fazia sentido ali, né? E ele dizia, né, que por conta disso, quem nunca ouviu essa, né? Os melhores, né, os mais adaptados sobrevivem, né? Então, assim, a gente vê que ao longo do tempo, as espécies elas foram se adaptando ao meio que elas viviam, né? Modificações no DNA delas foram acontecendo, e quando essas modificações eram positivas, esse indivíduo tendia a sobreviver, e aí ele ia se procriar e ele ia passando essa característica à frente, tá? A famosa seleção natural, muito bom, tá? Então, né, essas espécies que a gente tem hoje, assim como nós, seres humanos, nós descendemos de outras espécies que foram sofrendo modificações ao longo do tempo, tá?
Então, assim, nós não surgimos aqui da forma que nós somos da noite para o dia. Nós viemos de uma de uma longa vivência nesse planeta, sobrevivendo a catástrofes, a problemas e a tudo, enfrentando, evoluindo tecnologicamente. O nosso cérebro foi evoluindo, né? A nossa inteligência, as nossas habilidades. E aí a gente tende, né? A ideia é caminhar para frente, né? Evoluir cada vez mais. Então, assim, a ideia é que esses indivíduos possam ir melhorando a ponto de chegar a, sei lá, uma excelência, tá? Aqui a gente tem, né? Eu acabei de falar dele, o Charles Darwin, o autor de Origem das Espécies, um livro de 1859, é um dos grandes nomes sobre teorias relacionadas ao evolucionismo. A sua teoria baseia-se na seleção natural das espécies e é aceita até hoje. Então, essa teoria da seleção natural, ela é aceita porque tem um embasamento científico, né? Ela conseguiu ser comprovada. Aí, para a gente falar de evolução das espécies, a gente chega a algo muito importante, ao fóssil. Né? Então, como que a gente sabe o quanto essas espécies estão evoluindo? Como que elas evoluíram? Através dos registros fósseis. Pessoal, fóssil não é apenas o esqueleto de um animal. Pode ser uma flor, uma folha, um objeto, pode ser pegadas, tá? Tudo isso é considerado fóssil, porque olha a descrição do que é fóssil, né? Os fósseis são restos de animais ou plantas depositados ao longo de muitos anos e encontrados na superfície terrestre. A formação deles ocorre por meio da ação de diferentes agentes, com destaque para as questões climáticas do meio e as estruturas morfológicas dos materiais. A importância dos estudos dos fósseis está atrelada à análise da evolução da vida no planeta ao longo dos anos. Então, como que a gente consegue entender que as espécies estão evoluindo? Quando a gente vê os registros fósseis e compara com o que a gente tem hoje em dia, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver se tem perguntas. Nananã. Cadeia alimentar tem a ver com isso? Com isso o que, Natan? Eu já falei tanta coisa, nem sei. Sim, Emanuel, a Terra já foi super congelada, já foi super quente, né? O mais recente, né, a gente viu aqui, né, antes da nossa existência aqui, né, a Terra ela era muito quente, lembra? Muito quente, aí foi tendo as formações das primeiras moléculas orgânicas que permitiram, né, a limpeza da atmosfera para a gente existir. Então, já aconteceu muito, a nossa Terra já passou por muita coisa. Isso teve a era glacial, isso mesmo. A Era do Gelo, quem assistiu a Era do Gelo, aquele filme? Pois é. Então vamos lá, pessoal. Seguindo. A gente tem aqui, né? Calma aí. Ó, dei um Google aqui para falar para vocês. O último período glacial que a gente teve começou há 21 mil anos atrás e terminou há 11,5 mil anos atrás.
Então, quer dizer, foram mais ou menos 10 mil anos a Terra completamente congelada, tá? Então, a Terra passa sempre por essas grandes mudanças. E aí as espécies, né, vão sobrevivendo da forma que podem. Voltar para onde? Para cá, para a teoria da evolução? Pois é. Foi, pessoal? Quem queria tirar o print, tirou o print? Então, vamos lá. Então, essa parte aqui eu li para vocês, né, do que são os fósseis. A formação dos fósseis acontece pela atuação de processos naturais, com destaque para as condições climáticas globais e as estruturas morfológicas dos seres vivos. Então, a gente falou, né, as condições climáticas globais, né, a época que estava lá tudo congelado. Foi uma forma também de fossilizar alguns indivíduos, né? Tradicionalmente, as estruturas mais resistentes, como ossos, dentes, preservam-se com mais facilidade, especialmente em ambientes naturais favoráveis, como o gelo e o âmbar. Então, se a gente tem lá um organismo, né, um animal, uma planta, ou sei lá o que, conservado ali, fossilizado no gelo, ele vai estar muito melhor conservado do que um, por exemplo, no solo, né? E o âmbar é uma espécie de, como eu posso dizer? É uma espécie de seiva, né, da árvore, né, de algumas plantas. Então, de repente, poderia acontecer de um inseto encostar ali na árvore, e aí aquele âmbar ali jorrar, né, e cobrir o corpo dele, fossilizar dentro daquilo ali, tá? Aqui, ó, eu trouxe para vocês uma imagem para vocês terem uma noção de como acontecia. Ó, morreu aqui o pobre do Dino. Aí, o que foi acontecendo? A terra foi engolindo ele? Não. Foi chovendo, foi o morro descendo aqui, trazendo sedimentos, cobrindo esse esqueleto dele, né? E aí formaram-se várias camadas, teve um lago ali, uma reservinha de água e tudo mais. Depois, como a Terra está sempre, né, nessa constante mudança, choveu tudo de novo, esbarrancou tudo, começou a descer aqui, ó, os sedimentos, né? O solo foi indo embora, e aí, né, os estudiosos, Jesus, os estudiosos, né, os paleontólogos foram lá, ou biólogos, né, foram lá escavar, encontraram o esqueleto do nosso amigo Tiranossauro Rex, tá? E isso, pessoal, e no mundo inteiro, tá? No Brasil, na África, na Ásia, tudo quanto é lugar a gente encontrou fóssil nesse nosso mundão de meu Deus, tá? Porque, como eu falei para vocês, antes dos continentes serem espalhados, eles eram juntinhos. E aí era fácil para que esses animais transitassem, né, para lá e para cá. Por isso que às vezes a gente acha uma espécie que tinha aqui no Brasil e também tinha na África, por exemplo, porque era tudo unido, né? Então, assim, daí foi uma forma também da gente entender que esses continentes foram unidos a algum momento. Porque como que a gente poderia ter uma espécie de Tiranossauro Rex aqui no Brasil e também na África do Sul, né? Sei lá, deixa eu pensar, lá na Europa, sabe? Será que o Tiranossauro Rex foi nadando no oceano até chegar lá? Não, porque os continentes eles eram unidos, tá?
O processo de fossilização é fundamental para entender a lógica de preservação do possível resto de animal e ou vegetal e ainda iniciar a datação da idade desse fóssil. A formação desses componentes também varia conforme as características físicas, químicas e biológicas do ambiente, assim como fatores que podem influenciar a sua conservação, especialmente questões naturais. Então, né, isso que eu estava explicando para vocês, conforme o que a gente tinha biologicamente, fisicamente aqui no ambiente, né, onde esse bichinho lá morria e depois ele era fossilizado ali, né, varia muito onde a gente vai encontrar esse tipo de fóssil, a forma que a gente vai encontrar. A gente não sabe se o bicho morreu de causa natural ou se ele foi predado e de repente foi encontrado lá os restos mortais dele completamente quebrados, entendeu? Então, tudo isso influencia. E eu lembro que na aula passada alguém me perguntou como que você sabe, então, como que a gente sabe que um fóssil tinha 20 mil anos, né? Pelo que eu falei para vocês, pela datação de carbono 14. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais, não sei quem foi que me perguntou isso na aula passada, eu não lembro, mas preste atenção aí, que agora vem a sua resposta. A datação da idade do fóssil, ela é feita pela datação de carbono 14, né? O pessoal já falou aí. Vamos lá. Química, biologia e física, elas andam de mãozinhas dadas, tá? Elas são amigas, best friends. Eles andam sempre juntos. Em resumo, né, sobre fóssil. O termo fóssil tem origem na língua latina, mais precisamente da palavra fossilis, que indica tirado da terra. São considerados fósseis os vestígios datados de 11 mil anos atrás, ou seja, oriundos do período geológico anterior ao Holoceno. Então, para ser considerado um fóssil, esse vestígio, né, tem que ter mais de 11 mil anos. A paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. Ela é dividida em diversas áreas, como paleozoologia, que é o estudo dos fósseis animais, e a paleobotânica, que é o estudo dos fósseis vegetais, tá? Os fósseis encontrados na superfície terrestre são comumente expostos em museus e centros de história natural de diversas localidades do planeta. Quem é que já foi no museu? Já viu um fóssil de pertinho? É impressionante, né, pessoal? A gente pensar que seres tão gigantescos viveram no nosso planeta e a gente se sente tão miúdo, né? Depende, se essa múmia tiver mais de 11 mil anos, depende da idade, tá? Para ser um fóssil, tem que ter mais de 11 mil anos. Então, como é determinada a idade do fóssil? Vamos lá. Pela datação do carbono 14. Os cientistas usam o carbono 14 para determinar a idade de fósseis animais e vegetais ou de qualquer objeto que seja subproduto de tais, como um pedaço de madeira, um pano, tá? O que for. Para tal, leva-se em consideração o período de meia-vida ou período de semidesintegração do carbono 14, que é o tempo necessário para que a metade dos seus núcleos radioativos se desintegre, ou seja, o tempo que levará para que a amostra do material radioativo se reduza pela metade. Então, o período de meia-vida do carbono 14 é aproximadamente 5.730 anos. Então, pessoal, sem a gente se aprofundar muito aqui nesse conteúdo, que basta vocês saberem, né, que para determinar a idade de um fóssil,
a gente usa a datação do carbono 14, né? Que é que envolve bastante química, né? A gente considera o período de meia-vida do carbono 14, né? Então, e como que isso é datado? Eles vão vendo a desintegração desse carbono 14 naquele vestígio encontrado. Então, de acordo com a quantidade de carbono 14 encontrado no fóssil, eles vão somando, né, os anos ali para tentar dar uma idade aproximada daquele fóssil encontrado, tá? Digamos que um fóssil de um animal seja encontrado e, após análise, descobre-se que ele apresenta um teor carbono 14 igual a 1,25 partes por bilhão. Então, ele possui 12,5% do teor encontrado nos seres que estão vivos. Isso significa que esse animal em questão morreu e de lá para cá o carbono 14 completou 3 meias-vidas, o que dá um total de 17.190 anos. Gente, isso aqui não é tão fácil de entender, tá? Não se desesperem. Como eu falei para vocês, envolve bastante química e basta vocês saberem que para datar uma idade de um fóssil é feita pela datação de carbono 14, onde vai ser verificado naquele organismo a quantidade de carbono 14, né? E aí eles vão avaliando essa quantidade em anos de acordo com a quantidade de carbono 14 do fóssil, tá? Então, aqui, essa idade do fóssil... Opa! Ah, tá. 17.190 anos é a idade do fóssil. E a técnica de datação pelo carbono 14 pode ser aplicada com segurança apenas em objetos que tenham a idade entre 100 e 40 mil anos, tá? Então, essa forma de contabilizar exige, né, mais ou menos esse período aí. Mais de 40 mil anos já fica difícil de determinar. Então, vai se dizer, já tem mais de 40 mil anos, tá? Porque esse tipo de datação é seguro de se afirmar entre 100 e 40 mil anos. No caso da datação de objetos com cerca de 100 anos de idade, a quantidade de radiação emitida terá diminuído pouquíssimo. E no caso de objetos com mais de 40 mil anos, a radiação emitida será praticamente igual a zero. Então, em objetos com menos de 100 anos de idade ou com 100 anos de idade, a quantidade vai ter diminuído pouco. Então, você não vai conseguir dizer propriamente aquela idade ali, né? E com mais de 40 mil anos, ela quase já não vai ter mais carbono 14. E aí, vai ser praticamente zero. Então, aí a gente, né, nomeia, já tem mais de 40 mil anos, tá? Aqui, ó, só para vocês visualizarem, né, como que isso acontece. A gente tem o carbono 14, com 6 prótons e 8 nêutrons. Aí, o N14, ele tem 7 prótons e 7 nêutrons. O carbono 14, ó, todos os isótopos do carbono são incorporados nos organismos. Então, esse carbono 14, ele vai ter nas plantas, ele vai ter nas folhas, no caule, no animal, né? E aí, ele morreu, tá? Quando ele morreu, na morte, ele tem 100% de carbono 14. Quando ele chega no período de meia-vida, de 5.730 anos, ele tem 50% de carbono 14 no organismo. Quando ele chega a 11.460 anos, ele tem 25%. Quando ele chega a 17.190 anos,
ele tem 12,5% de carbono 14. E aqui, ó, a gente tem mais ou menos como que seria representada essa quantidade do carbono 14. E é assim, tá? A gente consegue determinar a idade de acordo com o acúmulo do carbono 14 no organismo, seja de uma planta, seja do animal, seja, né, de um pano, de um objeto qualquer, né, como a gente viu, tá? A múmia mais velha já encontrada até hoje tem 4.300 anos. Nossa. Estão perguntando quem foi o fóssil mais antigo. Pesquisem aí, eu acho que é Lucy o nome do fóssil humano mais antigo encontrado. LUCY. Eu lembro de ter visto isso no Museu do Rio, no Museu Nacional. Algo relacionado a isso. Olha, me marcou. Deixa eu ver. Lucy é um fóssil de Australopithecus de 3,2 milhões de anos, descoberto em 1974 pelo professor Donald Johanson. 3,2 milhões de anos. A Lucy é considerado o fóssil mais famoso de um ancestral humano. Não sei se é a mais velha, né? Mas é a mais famosa. Depois vocês podem pesquisar sobre aí e vocês me contem. Mandei aqui no chat o nomezinho dela, Fóssil Lucy. Em Minas teve a Luzia. $3,2 milhões de anos a Lucy. É o fóssil de um ancestral humano, né, mais famoso. Então vamos lá. Resuminho do carbono 14. Né? O carbono 14 é um isótopo radioativo que é formado na estratosfera, numa das camadas da Terra, né? Forma-se por meio do bombardeamento do nitrogênio 14 por nêutrons de raios cósmicos. Ele é assimilado por todos os seres vivos de todos os níveis tróficos. Então, todos os seres vivos, independente de ser lá o produtor ou o que está no topo da cadeia alimentar, todos os seres vivos têm carbono 14, tá? No seu organismo. Sua quantidade na atmosfera é constante. Então, sempre vamos ter carbono 14 na atmosfera. É usado para determinar a idade de fósseis e de seus subprodutos. A técnica de datação que envolve esse isótopo é aplicada com segurança em objetos com 100 a 40 mil anos de idade. Tem gente aqui perguntando, o fóssil pode não ter nenhum carbono 14? Pode, eu não acabei de explicar isso para vocês. Aqui na imagem do... Deixa eu voltar tudo aqui, ó. Na morte, ele tem 100% de carbono 14. Passados 5.730 anos, ele tem 50%. Passado 11.460 anos, eles têm 25%. 17.190 anos, tem 12,5%. E lembra que aqui a gente estava até falando agora, ó. Cadê? É aplicada com segurança em objetos com 100 a 40 mil anos de idade. Por quê? Quando passa de 40 mil anos, a quantidade de carbono 14 é praticamente nula, né? Chega a zero. Então, assim, se não tem nenhum carbono 14, o que aquilo pode me indicar? Que aquele fóssil tem mais de 40 mil anos e por isso a gente não tem carbono 14 nele, tá?
Beleza? Não tá mudo, não. Avisa pra Amanda aí no chat que tá normal. Tô vendo o negocinho aqui da voz do som mexendo. Tá, gente? Então, pode sim um fóssil não ter carbono 14. Por quê? Isso vai indicar que ele tem mais de 40 mil anos de idade, tá? Porque todo organismo, ó, o carbono 14 é assimilado por todos os seres vivos de todos os níveis tróficos, tá? Então, todas as plantas, todos os animais, incluindo nós, temos carbono 14 associados ao nosso organismo, tá? Então, se não apresenta, é porque já é velho demais, tá? Seu tempo de meia-vida é de aproximadamente 5.730 anos, tá? E a partir disso eles vão somando, né, para entender a quantidade de anos que tem aquele determinado objeto, né, ou ser vivo que está morto. Aqui, ó, a gente tem fósseis dos nossos ancestrais. A gente tem Homo sapiens, que tem de 30 mil a 10 mil anos atrás. Homo neanderthalensis, que viveu cerca de 50 mil anos atrás. O Homo erectus, cerca de 1 milhão de anos atrás. Australopithecus africanos, 2,5 milhões de anos atrás. Sahelanthropus taensis, gente, não sei falar latim, tá? Desculpa. De 6 a 7 milhões de anos atrás. Então, aqui, ó, a gente tem a evolução, né, do mais antigo, de 6 a 7 milhões de anos atrás, que depois foi evoluindo para o Australopithecus, que é a Lucy, né? A Lucy é uma dessas daqui, né? O Australopithecus. Depois a gente teve o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens, que somos nós, os mais recentes, né? De 30 a 10 mil anos atrás, tá? Como eles descobriram que o fóssil da Lucy tem 3 milhões, sendo carbono 14 permanece? Então, amores, olha aqui. Lembra que eu falei para vocês que a gente compara, né? A ciência, né, quando estudou lá, né, os primeiros estudos sobre a evolução das espécies, eles foram buscando semelhanças entre os indivíduos, né, os fósseis dos indivíduos encontrados. Então, assim, pela característica aqui, ó, do crânio, foi se fazendo uma linha de evolução, né, uma linha evolutiva. E aí, junto, pessoal, com diversos fatores, né? Com as mudanças da Terra, com os animais que existiam e deixaram de existir, com os registros que esses indivíduos mesmos deixaram lá nas cavernas e tudo mais. Tudo isso foi objeto de estudo para tentar dar uma idade aproximada de quando esses indivíduos viveram, né, habitaram aqui a Terra, tá? Nem tudo vai se prender apenas pela datação do carbono 14, não, tá? A gente vai seguindo também pelo tempo, né, da Terra, pelas mudanças, de acordo também, lembra da imagem aqui que eu mostrei do dinossauro? Né, as camadas de solo por cima daquele indivíduo. Então, dali também dá para tentar dar uma data, né? Assim, uma data não,
Dá para tentar dizer quantos anos levou para toda aquela quantidade de sedimentos se sobrepor naquele fóssil, tá? Então, tudo isso é levado em consideração, não apenas o carbono 14, tá? O Luiz perguntou naquela época a Pangeia existia. Depois você dá uma pesquisada a respeito, tá, Luiz? Mas na época dos nossos amigos dinossauros, acredita-se que os continentes eles eram completamente unidos. E aí, com diversas mudanças que o nosso planeta sofreu, né, os terremotos, os maremotos, e tudo aquilo ali, o choque das placas tectônicas, né, que foram fazendo esses continentes se afastarem, né? Mas nos primórdios, no começo de tudo, os continentes eles eram unidos, tá? Durante as primeiras espécies dos humanos, aí eu vou ficar te devendo essa. Vamos pesquisar a respeito, tá? Vamos pesquisar a respeito. Porque o tempo que o nosso planeta era Pangeia, vamos ver aqui. Há 230 milhões de anos atrás. Então, não tinha ser humano, né? Nossos descendentes são nossos ancestrais, melhor dizendo, descendentes é o que vem depois. Nossos ancestrais têm de 6 a 7 milhões de anos. O mundo era uma Pangeia há 230 milhões de anos aproximadamente. Então não tinha ser humano nessa época. Ser humano não. É ancestral do ser humano nessa época, tá? Então, pessoal, hoje a gente, né, ainda ia falar um pouco das teorias da evolução, mas eu acho melhor a gente deixar para a próxima aula, porque a gente só tem 7 minutos, né, de aula, e aí a gente tem todo aqui, ó, o conteúdo das teorias para estudar. Eu acho melhor a gente deixar para a próxima aula. Então, assim, né, em resumo do que a gente viu hoje, né, a gente tem o conceito de teoria para a gente não esquecer, né, que não é algo ao acaso, não foi algo que alguém disse. Espera aí que eu só vou parar a transmissão aqui para ver o exercício aqui que dá para a gente fazer hoje, porque senão eu vou acabar mostrando resposta dos próximos exercícios. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá. Dá pra gente fazer a questão 6. Dá pra gente fazer a questão 6. Mas não vou conseguir mostrar. Ai, Jesus. Ah, deixa eu jogar a questão 6 aqui pra cima. Pera aí. Espere um momentito. Deixa eu jogar pra cá. E aí, na próxima aula, a gente fala sobre as teorias, né? Vou jogar essa questão aqui pra cima, que foi o que a gente viu hoje. Então, vamos lá. Opa, deixa eu voltar a transmissão. Todo mundo vendo o slide? Sim, né? Então, a teoria não é algo inventado, né, pessoal? Houveram experimentos, né? Então, sempre, é uma teoria, não tem nada comprovado. Tem sim. Se é chamado de teoria, é porque houve comprovação, tá? De que aquilo ali fazia sentido. Então, a gente falou, né,
dos fósseis, de como a gente data, né, essa idade do fóssil. Aqui o que eu estava falando para vocês. O que isso daqui também é levado em consideração, ó. Olha como era o solo quando a gente tinha a vida aqui dos dinossauros. E depois, ó, isso aqui são sedimentos que ao longo dos anos eles vão sendo depositados conforme chove, né? A gente tem o estudo também das camadas de solo, desde onde a gente pisa até o núcleo da Terra. Então, tudo isso é levado em consideração também, tá? Na hora de a gente falar da idade da Terra, da idade dos fósseis. Verdade, travou tudo. Ô Cristo. Peraí. Deixa eu voltar para lá. Só um momentito. Tem que compartilhar tudo. Peraí. Opa. Deixa eu ver. Agora tá indo, né? Agora foi. Então, a gente falou, né, por alto ali que o Darwin estudou sobre essas espécies, né? A evolução das espécies. Aí onde vocês moram tem aquela. Gente, ai, Jesus, eu mereço, né? Uma hora dessa. Só um momento, pessoal. Eita, foi. A gente falou bem por alto ali do Darwin, mas na próxima aula a gente vai falar sobre ele, tá? Vamos seguir aqui para nossa para nossa hum... Calma aí que eu estava bloqueando e denunciando aqui, tá, pessoal? Esse povo que estava aí de. Vamos lá. Vamos logo para nossa questãozinha de hoje. É uma questão bem facinho, tá? De verdadeiro ou falso. Vamos seguindo aqui. Vamos lá. A paleontologia é o ramo da ciência que estuda os fósseis. O termo fóssil vem do latim fossilis e está relacionado com o verbo cavar, em latim fodere, sei lá, que significa retirado por escavação. Classifique as afirmativas a seguir com verdadeiro ou falso, de acordo com o que é fóssil, tá, pessoal? Primeiro, fósseis são vestígios de organismos que foram preservados com o passar dos anos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Qualquer resto ou vestígio encontrado imerso no solo é considerado um fóssil. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A fossilização está relacionada com as condições do local e características morfológicas do organismo.
Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá tudo fora da ordem ali, mas ok. As emissões radioativas de elementos como carbono e urânio auxiliam na determinação da idade de um fóssil. Verdadeiro? Verdadeiro, muito bom. Ficou tudo fora ali, mas deu para entender, né? Primeiro, verdade. Segundo, verdade. Segundo, mentira, porque para ser considerado um fóssil, ele tem que ter mais de 11 mil anos, tá? A terceira é verdadeira e a quarta é verdadeira também. Pessoal, viram que a falsa ali foi uma questão bem sutil, né? O fóssil depende da idade, não é só de ser um vestígio encontrado na Terra, não. Então, galerinha, por hoje é só, tá? Agradeço a participação de vocês. Esse conteúdo não está na apostila, tá? Quem precisar estudar mais, volta lá nas aulas, né? Dá mais uma olhadinha, volta no nosso vídeo, no vídeo da nossa aula. E é isso. A gente se vê na semana que vem, tá, pessoal? Muito bom a participação de vocês. A gente se encontra na próxima semana para continuar falando da teoria da evolução, das teorias, né? Agora, porque a gente primeiro fez um resumo, né? Primeiro a gente falou de outras coisas que estão relacionadas, e aí na próxima aula a gente começa a falar sobre as teorias da evolução que a gente tem hoje em dia.